Queridos irmãos e irmãs, ontem celebrávamos a festa litúrgica da conversão de São Paulo, este grande apóstolo que marca a história do cristianismo, alguém que de perseguidor da igreja por zelo se tornou o grande apóstolo dos gentios, o grande missionário. E a ação de Paulo não foi uma ação isolada. É como nós ouvimos neste evangelho, Jesus também, além dos 12 que ele escolheu, enviou também 72 discípulos, e eles foram 2 a 2. A missão é compromisso pessoal, mas é compromisso também comunitário, eclesial. Como eu dizia no ato penitencial, nós somos uma comunidade de discípulos missionários. Hoje nós estamos realizando o 3º e último escrutínio com a Leane, que se prepara para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Ao sermos batizados, nós somos inseridos numa comunidade de discípulos missionários, um povo sacerdotal que consagra este mundo a Deus, um povo profético que anuncia o reino de Deus, o reinado, a soberania de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades, um povo servidor, um povo capaz de caridade fraterna, essa caridade que vem de Deus. Isso ficou muito evidente na vida de Paulo, sem desprezar os aspectos, inclusive, organizativos da igreja, institucionais. Porque a igreja ela não vive nas nuvens, ela é uma realidade espiritual, mas histórica. Nós dizemos numa linguagem técnica que a igreja é uma realidade teândrica, ela é humana e divina, divina e humana. Ela é divina no seu fundador, ela é divina naquilo que ela anuncia, naquilo que ela celebra, ela é humana porque ela é justamente o povo congregado, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como dizia São Cipriano, e cita a Constituição sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no número 4. E Paulo, no seu trabalho missionário, ele contou com a ajuda de muitas pessoas. Hoje, no dia seguinte à celebração da festa litúrgica da conversão de São Paulo, nós celebramos a memória litúrgica de 2 grandes pastores, que foram certamente atraídos à fé pela pregação de Paulo. Timóteo, que era filho de pai pagão e mãe judia, e Tito, filho de pais pagãos, pai e mãe. Ambos acolheram a pregação de Paulo e se tornaram colaboradores preciosos, generosos na obra de Paulo. Timóteo, ainda jovem, foi posto por Paulo à frente da igreja de Éfeso, uma igreja importante, uma cidade da antiguidade grande. Ele até exorta os outros a não desprezarem Timóteo por causa da sua pouca idade. Nós chamaríamos hoje então a função de bispo, de coordenador daquela comunidade, de vários presbíteros. A Tito, Paulo colocou à frente da comunidade que estava em Creta, uma ilha grega, e encarregou Tito de constituir presbíteros nas diversas localidades. Quer dizer, Paulo também tem o carisma, mas tem também essa capacidade de organização da igreja, e contou com a ajuda desses preciosos colaboradores, Timóteo e Tito, que são ainda hoje inspiração para os bispos da igreja. Aqui nós ouvimos essa bela primeira leitura, tirada da 2ª carta de Paulo a Timóteo. No Novo Testamento nós temos 2 cartas de Paulo dirigidas a Timóteo.
e uma a Tito, né? Então são dois santos bíblicos do Novo Testamento, companheiros de Paulo. E nessa primeira leitura de hoje, nós ouvimos Paulo com uma exortação muito carinhosa. É interessante que Paulo faz referência a Tito e a Timóteo em algumas das suas cartas, chamando-os sempre de irmãos. Essa é uma característica da igreja, e da igreja primitiva, e da igreja paulina. Não é a acentuação, digamos assim, do aspecto de diferença hierárquica, mas é o aspecto justamente da fraternidade. Ele se refere a eles como irmãos, irmão querido, né? Irmão colaborador, né? Mas também com essa visão de uma responsabilidade, tanto que eles são colocados à frente de igrejas. Aqui hoje, no trecho lido, Paulo fala com muito carinho em relação a Timóteo, chamando-o não de irmão, mas de meu querido filho, filho que ele gerou para a fé, com a sua pregação. E faz também uma referência à comunidade, inclusive aos familiares, que ele mirasse o exemplo da sua mãe, da sua avó, que deram testemunhos de fé. Vejam bem, os ministérios na igreja são fruto também de uma família ou de uma comunidade de fé. Nós todos somos uma grande fraternidade, e aqueles que assumem ministérios na igreja são tirados do meio desta comunidade para servir a esta comunidade. Mas nós somos fundamentalmente na igreja uma fraternidade, uma comunidade de irmãos e irmãs que devemos dar ao mundo um testemunho de amor. É Jesus quem diz no Evangelho de João: nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Daqui a mais um pouco, nós estaremos iniciando o tempo da Quaresma e a campanha da fraternidade, que esse ano é ecumênica, e chama atenção para essa fraternidade que deve vigorar entre nós e deve ser um testemunho profético para o mundo. Olhemos para esse exemplo de Paulo nesse seu relacionamento com Timóteo, com Tito, com as comunidades. Ele lembra de Timóteo, inclusive de forma afetuosa, inclusive as lágrimas de Timóteo quando se despediu de Paulo. Recomenda-se a Timóteo nas orações e o exorta a dar um testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, não simplesmente numa situação fácil, vitoriosa, exitosa pastoralmente, mas ele faz referência àquilo que ele vivia. Paulo agora, quando escreve nessa segunda carta a Timóteo, ele está preso, é um prisioneiro. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. É bonito a gente pensar, essa comunidade de discípulos missionários deve ser uma comunidade que é capaz de sofrer pelo Evangelho. Eu pergunto a todos vocês que estão aqui nesta Assembleia Litúrgica, os que nos acompanham pelas redes sociais, e digo em primeiro lugar para mim mesmo: será que nós somos capazes de sofrer pelo Evangelho? Às vezes, nós buscamos a Deus só como uma espécie de quebra-galho, para Deus nos aliviar dos nossos sofrimentos. Mas aqui Paulo está exortando Timóteo a sofrer com ele pelo Evangelho. Sofrer com Paulo, com Timóteo pelo Evangelho, é sofrer com Cristo, é participação na obra redentora de Cristo, é participação na paixão do Senhor. Ora, nós que viemos à missa, ouvimos a palavra de Deus e comungamos do corpo e sangue do Senhor. Quem comunga do corpo e sangue do Senhor deve estar disposto a fazer como o Senhor, dar a vida pelo Evangelho, pelo reino. Sofrer pelo Evangelho não é coisa ruim, é graça, é oportunidade de gastar a nossa existência, os dons que Deus nos deu, por causa do Evangelho. É graça, faz parte do nosso testemunho cristão, da martiria da vida. Então que nós ouçamos essa palavra:
Vejam como as coisas se conciliam na igreja. A igreja é espiritual, a igreja tem um aspecto institucional, histórico, organizativo, e a igreja deve estar marcada pela fraternidade e pela capacidade de sofrer por causa do Evangelho. Nós não podemos ser insensíveis, como diz o Papa Francisco. Muitas pessoas às vezes estão ficando indiferentes e insensíveis diante do sofrimento dos outros. Nós temos que sofrer por causa do Evangelho. Isso não é nem masoquismo, que é uma doença, é um desequilíbrio, nem sadismo, ver os outros sofrendo. É uma solidariedade com os que sofrem. A gente se sente interpelado a sermos solidários com aqueles que estão sofrendo e com o desejo de que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da pessoa de Jesus, ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e que possam entrar na dinâmica do reino. Por isso, sofremos por causa do Evangelho. Lembro só mais uma vez, um grande Santo Agostinho, que numa dos seus escritos dizia assim: quem ama não sofre, sofre, mas ama. Ama e sofre, sofre e ama. Ama mais do que sofre, né? Então, faz parte do amor o sofrimento. Qual é o pai e mãe de família que ama os seus filhos e que não sofre? Me apontem um pai e mãe de família que ama os seus filhos e que não sofre por amor. Porque quem ama sofre, porque cuida. Nós estamos num período de pandemia e a única atitude de fé coerente nesse momento é a cultura do cuidado. Amar é cuidar. Quem ama, cuida. E quem cuida, sofre. Sofre porque ama, mas ama mais do que sofre. Pode ser que quem não ame muito, não sofra muito. Pode ser. Quem ama muito, sofre muito, mas também se alegra muito mais. Quem sofre pouco por pouco amor, se alegra menos, conhece menos a realização humana. Mas quem sofre por amor, encontra realmente a alegria de uma vida que se fez serviço, de uma vida que se fez amor. Timóteo e Tito são dois evangelizadores que seguiram Paulo e que sofreram com Paulo por causa do Evangelho. Que eles intercedam por nós hoje, Igreja de Jesus Cristo, comunidade de discípulos missionários neste tempo de pandemia e de pós-pandemia, para que nós também sejamos capazes de sofrer por causa do Evangelho e nos rejubilar pela vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.